Meus amigos, capítulo 310 de Blue Lock, um capítulo inteiro dedicado aos dois personagens favoritos do querido mangaka de Blue Lock. Temos um capítulo inteiro com Nagi e Igaguri, Igaguri conversando com Nagi sobre sonhos. Vamos lá! O Igaguri encontra o Nagi e pergunta o que ele vai fazer a respeito do futebol, e o Nagi, como sempre, está perdido e diz que não sabe. O Igaguri pergunta o que ele sentiu quando ele viu que a oferta dele saiu e que ele tinha perdido naquele momento. E o Nagi vê que ele não estava tão surpreso, é algo que ele já esperava. O Nagi já esperava que ele fosse fracassar. Porque o Nagi, isso é difícil do personagem, o Nagi, ele sabia que ele estava indo pro buraco, ele sabia que ele não tinha mais aquela chama. E o Igaguri conta que ele estava frustrado, mas ao mesmo tempo feliz, porque tudo que ele queria era virar profissional. Ele não tinha o real intuito de ser o melhor do mundo. Ele só queria ter uma oferta, qualquer oferta para ele virar profissional, para ele não ter que voltar para o templo da família dele, cuidar do templo da família dele. Ele queria ser livre das amarras da família dele. Mas ele diz pro Nagi: o que aconteceu é que eu estava satisfeito, mas e você? Você estava satisfeito? E é óbvio que o Nagi não estava satisfeito, porque o Nagi, ele não se entende. Esse capítulo todo é basicamente reforçando o que a gente viu nos outros capítulos focados no Nagi, que é o Nagi não se conhece, o Nagi não sabe o que ele quer. Esse capítulo inteiro reforça a ideia de que o Nagi é uma pessoa perdida, de que ele simplesmente acha tudo chato, acha tudo um tédio e não vê real motivação para continuar vivendo. Ele simplesmente existe. O Nagi, ele é uma pessoa que só existe. Ele não vê futuro, ele não tem objetivos, ele simplesmente continua caminhando. A única coisa que realmente acendeu uma chama nele foi o futebol. Mas é que tá, foi realmente o futebol ou foi o Blue Lock, como ele disse uns capítulos atrás? É realmente o futebol que acende a chama dele ou é o Blue Lock que acende a chama dele? Porque qual é o real objetivo de Seishiro Nagi? Muitos podem falar que o objetivo do Nagi, como ele mesmo falou, era simplesmente jogar futebol com o Urel. Só que o ponto é, esse sonho não é grande o bastante para sobreviver no Blue Lock. Como o próprio Igaguri diz aqui nesse capítulo, o meu sonho de virar profissional era grande demais ao ponto de eu apostar a minha própria vida, mas não era grande o suficiente para me tornar o melhor, não era grande o suficiente para permanecer no Blue Lock. Por mais que o Nagi tivesse uma espécie de sonho de continuar jogando futebol com o Urel a vida inteira, esse sonho não é grande o bastante para o Blue Lock. Como o próprio Ego falou, o problema do Nagi foi estar satisfeito com esse sonho. Porém, o Igaguri chega pro Nagi e fala: não existem limites para sonhos, não existem sonhos proibidos nesse mundo. Se o Nagi quiser continuar, ele pode. Ainda mais porque ele conta aqui pro Igaguri que ele recebeu a proposta do Buratsuta. E ele falou que não aceitou porque ele é um cara muito bom e ele não quer trair o Blue Lock. Mas o Igaguri também fala algo óbvio pro Nagi, que é: você já traiu o Blue Lock. No momento que você decidiu fazer aquele passe, você traiu toda a mensagem do Blue Lock. Realmente, o Nagi, querendo ou não, naquele momento rejeitou a proposta do Ego, rejeitou o que seria ser o melhor jogador do mundo. Ao fazer aquele passe, o Nagi traiu completamente o Blue Lock. O que o Nagi quer fazer agora é, ele não quer sentir que ele está traindo mais uma vez o Blue Lock. Ele não quer ir por esse caminho sujo do Buratsuta, onde ele jogaria para provar que a filosofia do Ego está errada. Mas é que tá, o Nagi está fazendo isso porque ele acha realmente errado trair o Blue Lock, mas também porque ele está pensando como o Urel e o Izagi pensariam dele, o que o Urel e o Izagi pensariam dele, o que eles iriam achar do Nagi voltando após ter sido derrotado. E o Igaguri fala pra ele: se você ficar com esse pensamento do que as pessoas vão achar do seu sonho, é melhor que você desista logo. Você está se tornando um completo lixo realmente. Então o Igaguri fala: as pessoas só podem dar o seu melhor quando a sua esperança está balanceada com o desespero. Você só pode sonhar se você estiver pronto para enfrentar o desespero, coisa que o Nagi não estava. O Nagi tinha medo do desespero, o Nagi estava com medo do desconforto. O Igaguri fala aqui mais uma vez: você está preso porque você nunca pensou no que aconteceria se você falhasse. O Nagi, ele teve medo da falha, ele teve medo do que aconteceria se ele não continuasse jogando com o Urel, se ele não conseguisse vencer o Izagi. O Nagi é uma pessoa que tem medo, porque ele é alguém perdido, ele é alguém que não se conhece. E após todo esse papo do Igaguri dizer que se ele tivesse o talento dele, ele continuaria
até ele se tornar o melhor do mundo. É muito legal aqui a dualidade entre os dois personagens, porque o Nagi e o Igaguri são praticamente opostos. Enquanto o Nagi tem cabelo branco, o Igaguri tem cabelo preto. E o cabelo do Nagi é grande, o do Igaguri é é praticamente raspado. O Nagi é super talentoso, mas com zero motivação. O Igaguri não tem talento nenhum, mas tem a motivação no máximo. Então, eles dois juntos, né, a fusão deles dois juntos, seria o jogador perfeito. E o Nagi, ele pode se tornar esse jogador, ele pode se tornar alguém motivado. Após essa conversa toda, o Nagi agradece ao Igaguri e diz, não, eu tô bem. Ver você me deixou pegando fogo. Ver você acendeu alguma chama. E aqui, muito importante, porque o narrador fala: um antigo amigo acende o fogo no coração da tempestade. As chamas reacendidas não irão se apagar. Faltam 2 dias para a Copa do Mundo Sub-20. As chamas reacendidas não irão se apagar. Praticamente, Blue Lock dizendo, Nagi Seixiro está de volta. Agora, esse capítulo deu mais perguntas do que respostas. O que o Nagi entendeu? Qual é o real objetivo do Nagi? O Nagi vai aceitar a proposta do Buratsuta? O Nagi vai, entre aspas, trair o Blue Lock? O Nagi vai simplesmente falar assim, quer saber? Não importa o que pensarem de mim, não importa o que eu tiver que fazer. O caminho que eu tiver para voltar ao Blue Lock, eu vou seguir. E uma coisa importante aqui, vai que o Nagi decide. Não, olha só, eu vou aceitar a proposta do Buratsuta, eu vou jogar nos conformes dele, porém, no meio do projeto eu vou trair o Buratsuta. O que eu vou fazer? O Buratsuta vai falar, você vai jogar porque você vai fazer um contrato comigo, você vai jogar e você vai me ajudar a tomar de volta o controle do Blue Lock. Mas aí o Nagi vai falar assim, ah é? Quer saber de uma coisa? Não é isso que eu vou fazer. Eu vou jogar, eu vou me destacar e lá no final eu vou me recusar a cumprir o nosso acordo, eu vou te trair. E o Buratsuta vai falar, bom, se você fizer isso, tudo acaba, você tá fora de tudo. Você tá fora do jogo, você tá fora do Blue Lock, você tá fora completamente se você não fizer o que eu mando. Só que aí o Nagi, o que eu acredito, o Nagi ele vai ter se destacado tanto, ele vai realmente agora ser o jogador que ele nasceu para ser tão talentoso que o ego não vai ter escolha a não ser aceitar ele de volta. Não porque o Nagi provou que o ego estava errado, por nada disso, mas porque o ego vai ver que agora o Nagi Seixiro é um jogador que tem a ambição de ser o melhor. Nagi Seixiro agora não é o mesmo Nagi que ele conheceu. É um novo, renascido, com uma chama que não vai mais se apagar. Ego reconhecendo que o Nagi realmente foi o único ponto fora da curva que ele não conseguiu calcular e ele vai reconhecer que não, Nagi tem que voltar ao Blue Lock, porque se ele não voltar, de qualquer jeito, ele não vai parar de perseguir o sonho dele. Dessa vez, mesmo que o mundo caia em cima do Nagi, ele não vai parar. Ou é isso, ou então eu desisto, porque o Kaneshiro tá me deixando maluco. Uma hora caraca, ele faz o meu personagem favorito passar por tudo isso pra lá no final acontecer a mesma coisa e o Nagi cair de novo. Não, dessa vez o Nagi não pode cair. O Nagi não pode parar. Ele pode aceitar o contrato do Buratsuta, ele pode continuar com tudo. Ele pode trair todo mundo. Trair o Buratsuta, trair o Ego, trair o Izagi, ele não vai parar. E como eu falei, eu acredito que lá no final ele vai trair o Buratsuta vai ter o controle contratual sobre ele, mas o Nagi vai falar, não, eu simplesmente quebro o contrato. E se eu for expulso do Blue Lock, que se dane. Eu vou continuar seguindo o que eu acredito. E o ego vai reconhecer essa chama, o ego vai reconhecer o ego do Nagi e vai falar assim, não, quer saber? Você agora é um novo jogador. Volta pro Blue Lock mas ao menor sinal que você está desistindo de sonhar, você nunca mais toca numa bola de futebol. E o Nagi não vai nem pensar 2 vezes, ele vai aceitar e vai continuar trilhando o caminho para ser o melhor do mundo. É o que eu acredito, é o que eu quero que aconteça na verdade, mas é o que eu acredito que vai realmente acontecer. Eu gostei muito do capítulo e faltam 2 dias para a Copa do Mundo. O arco de treinamento que o Ego planejou, que se dane, o Kaneshiro pulou tudo. Vamos entrar direto na Copa do Mundo. Nagi vai entrar como um dos 3 do Buratsuta? Resta aguardar. Eu espero que sim. Estou ansiosíssimo pro Nagi voltar pro Blue Lock. Se ele vai entrar ou não, se ele vai pular, se ele vai ficar completamente fora durante esse arco, eu não sei. Eu espero que ele entre, mas vamos esperar para ver. É isso aí. Muito obrigado a você que assistiu. Não esquece de deixar o like, se inscrever, comentar aí o que você acha que vai acontecer. O Nagi vai ou não fazer parte do Blue Lock na Copa do Mundo. Deixa o seu like, se inscreve. Um grande abraço e é isso aí. Valeu! E agora a parte de agradecer aos membros, lembrando que você pode se tornar membro aqui do canal. Agradecimento ao Leon por ser o primeiro membro aqui do canal. Muito obrigado, cara, de coração. Valeu!